Sejam muito bem-vindos ao Sejures Online. Vez aqui no Sejures Online. Voltamos para o nosso bloco. E o que me chama a atenção agora, após esse aposto... Olá, minha gente do TJ, mais uma vez um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite de estudos a todos vocês. Galera, é o seguinte, falamos de organização do Estado, repartição de competências, fizemos questões, beleza, tudo vai dar certo. E agora entramos num assunto que é poder judiciário. Bem, esse assunto, sem sombra de dúvidas, é o principal assunto da sua prova. Prova de TJ, em direito constitucional, eles obviamente dão um foco muito grande em poder judiciário. Então, o material que eu fiz para vocês é um material um pouco diferente daquele que eu uso nas minhas demais turmas. Por quê? O poder judiciário para o TJ é mais extenso. Eu vou me preocupar mais com detalhes, eu vou ensinar a vocês gravar muitos quóruns, na verdade, praticamente todos os quóruns cobrados em prova no tocante a poder judiciário. Então, eu vou descer sim a minúcias, eu vou tecer muitos comentários que eu não faço em outras turmas. Então, se você é um ex-aluno ou uma ex-aluna, você vai ver que o material é bem diferente daquele que eu pratico em demais turmas, nas demais instituições nas quais eu ministro aula, tá bom? Então não se espante com, nossa, ele está falando, sei lá, meia hora de Estatuto da Magistratura. Eu vou fazer isso sim, tá? Eu vou fazer isso. E, de antemão, vamos entender como se estuda Poder Judiciário para TJ. Galera, a parte das disposições gerais do 92 ao 100 sempre aparece. Tirando a parte de precatório, 92 ao 99, essa parte sempre aparece nas provas feitas por CESP, FCC, FGV. Então, tirando o precatório, 92 ao 99, todas as bancas cobram. Então, não vai ser diferente com a Fundação Carlos Chagas. Bom, além disso, depois que nós estudamos as disposições gerais, nós vamos especificar os órgãos a serem estudados. Quais são os órgãos que nós vamos estudar? Sempre o STF, o STJ e o CNJ. Esses três sempre. Qualquer concurso, vocês vão estudar STF, STJ e CNJ. E mais à frente, nós vamos especificar no concurso. E aí, no nosso caso, é a Justiça Estadual. Então, como nós vamos estudar para o TJ? Reparem que eu não estou generalizando a minha aula de Poder Judiciário. O estudo é focado para o TJ. Então, estudaremos STF, STJ, CNJ e Justiça Estadual. Alexandre, você vai falar alguma coisa de Justiça Federal só naquilo que toca à Justiça Estadual? Ah, eu vou falar, óbvio. Então, falaremos das disposições gerais, falaremos desses órgãos em espécie e da Justiça Federal. Eu só vou falar aquilo que toca na Justiça Estadual, beleza? E eu vou deixar isso, obviamente, para o finalzinho da aula, tá bom? Então, nós não estamos com pressa, nós vamos estudar muito focado, e eu tenho certeza que vocês vão gabaritar essa parte de Direito Constitucional, porque o trabalho está sendo focado, galera, bem direcionado nesse concurso, legal? Estou falando muito, eu tenho que dar aula. Vem comigo aqui, vamos para o nosso primeiro slide. Bem, tudo começa, eu peço licença ao Pedro Lenza, com um esquema que eu retirei do livro dele, que na minha concepção é o mais completo esquema da estrutura do Poder Judiciário. Vamos lá. Como vocês podem reparar, ele separou aqui os órgãos de primeiro grau, não é isso? Primeiro grau, ou primeira instância. Aqui, os órgãos de segundo grau ou segunda instância. Isso não é novidade, acho que é para a maioria de vocês que estão assistindo essa aula. Aqui são os famosíssimos tribunais superiores, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. E não podemos esquecer que aqui em cima está o famosíssimo Supremo Tribunal Federal. Comentários que nós temos que tecer aqui. Vamos lá. Primeiro deles, muito perigoso.
colégios recursais. Como nós sabemos, as causas de menor complexidade, tanto civis quanto penais, são julgadas pelos juizados especiais. E o órgão que realiza o segundo grau de juizados, o órgão se chama colégio ou turma recursal. Colégio ou turma recursal, como vocês podem ver pelo próprio esquema do Lenza, são órgãos de segundo grau. Porém, com um detalhe muito importante: não são tribunais. Gente, isso vai ser muito importante quando estudarmos STF e STJ, tá? Vai ser muito importante. Então, o primeiro comentário importante pra caramba aqui é lembrar que o colégio ou a turma recursal, eles desempenham o segundo grau dos juizados, mas não são considerados tribunais. Beleza? Aí continua. Outro ponto que também vale muito a pena falar aqui. Apesar de você não enxergar, coloque no seu esquema o CNJ. Poxa, professor, caramba, eu não tinha nem reparado que o CNJ não estava nesse esquema do Lenza. Por que ele não estava nesse esquema do Lenza, Alexandre? O CNJ não é do Poder Judiciário? Não, entenda. Apesar de eu nunca ter conversado com o Lenza, a ideia que se tem aqui é de jurisdição. Se você reparar, no esquema feito por ele, no livro dele, todos os órgãos colocados são órgãos que gozam de jurisdição. E o CNJ, apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, é só você pegar o artigo 92, 1A, apesar de ser órgão do Poder Judiciário, ele não tem a principal característica do Poder Judiciário. Qual? Julgar. Caramba, Alexandre, então o Conselho Nacional de Justiça não julga? Não, ele não julga. Ele é um órgão de controle. Galera, olha o que eu vou falar. Ele é um órgão executivo do Poder Judiciário. Ih, ferrou. Não, não ferrou, não. Eu não estou falando que ele é um órgão do Poder Executivo. Eu estou falando que ele é um órgão executivo do Poder Judiciário. Ele é um órgão administrativo do Poder Judiciário. Melhorou agora? O que ele faz? Já já a gente vai ver no próximo slide. Mas, genericamente falando, controle. Ele exerce um controle sobre o Poder Judiciário. Beleza? Então, volta comigo. Volta comigo. Olha lá. Continuando aqui. Se você pegar determinadas doutrinas, tanto de processo quanto de constitucional, vão surgir alguns nomes interessantes, o que eu quero explicar para vocês agora. Vamos pegar, sei lá, a parte do TJ. É tranquilamente possível uma causa nascer nas mãos de um juiz estadual com o devido recurso, né, sei lá, de apelação para o Tribunal de Justiça. Não há problema algum. E da decisão do Tribunal de Justiça é tranquilamente possível um recurso para o STJ. Ok? Tranquilamente possível. Repare que houve uma convergência da matéria para o respectivo Tribunal Superior. A mesma coisa acontece para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Militar. Repare bem que é uma convergência das matérias para o respectivo Tribunal Superior, ou seja, para o respectivo órgão de cúpula. Legal? E aí, não podemos esquecer que envolvendo matéria constitucional, ainda é possível existir a convergência para o Supremo Tribunal Federal. Repare, então, que eu crio aqui, pontilhando, tá, uma parte preta. Ok? Eu pontilhei aqui uma parte preta. Todos esses que estão nesse retângulo pontilhado preto são chamados de órgãos de convergência. Por que, Alexandre? Porque são órgãos de cúpula, órgãos que proferem a última decisão na determinada matéria, no determinado assunto de competência respectiva. E não se esqueçam que, envolvendo matéria constitucional, ainda existe o famoso recurso extraordinário para o STF. Então, STF e tribunais superiores, eu posso identificá-los como órgãos de convergência. Mas aí, calma que eu não terminei. Deixa eu só colocar aqui uma cor bem diferente. Pronto.
olha para cá. Eu vou colocar agora em amarelo um outro pontilhado que vai pegar apenas o STF e o STJ. Repararam? Por que eu agora separei o STF e o STJ dos demais, né, tribunais superiores aqui? Porque se você reparar, o STF e o STJ, eles não se especializam numa justiça. Se você reparar, olha só, o STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Qual é a especialização do STF? Não tem. Qual é a especialização do STJ? Não tem. Agora, qual é a especialização do TST? Ah, Alexandre, trabalho, claro, pô. Qual é a especialização do TSE? Ah, professor, eleitoral. E do STM? Militar. Poxa, Alexandre, então calma aí, o STF e o STJ não se especializam em uma determinada justiça? Não. E aí, por não se especializarem em uma determinada justiça, eles são chamados de órgãos de superposição. Então, volta comigo. Volta lá. Chegando aqui, vocês vão puxar uma seta e escrever, é melhor até mudar a cor agora, para não ficar ruim, órgãos de superposição. Tá certo? Então, chegamos a uma conclusão importante pra caramba. Todo órgão de superposição é um órgão de convergência. Mas nem todo órgão de convergência é um órgão de superposição. Repare no TST. O TST é um órgão de convergência, mas não é um órgão de superposição. Ficou claro? Beleza? Bem, com isso, galera, fechamos esse primeiro slide. Ah, professor, ele pode perguntar se o TJ é órgão do Poder Judiciário? Acho muito difícil, galera. Isso é pergunta de 1900 e bolinha. O concurso ele foi melhorando. E aí eu preparei para vocês esse próximo slide. CNJ na estrutura do Poder Judiciário. E aí, ele é órgão ou ele não é órgão? Gente, é claro que ele é órgão. E a função dele, como eu disse há pouco, é uma função de controle. Esse controle é um controle administrativo, financeiro, tá? Financeiro e funcional. Repare então, controle administrativo, controle financeiro e controle funcional. Alexandre, não está faltando alguma coisa não? Não está faltando não. E aí mora o perigo. Deixa eu explicar para vocês. O CNJ, ele não tem função jurisdicional. Legal? Entenderam isso? O CNJ, ele não tem jurisdição. Se ele não tem jurisdição, é óbvio que ele não vai exercer controle jurisdicional. E esse é o meu medo na sua prova. Perguntar, de uma forma até escondida, ou no meio de uma assertiva, se o CNJ desempenha algum tipo de controle jurisdicional. Não. O controle que o CNJ faz é um controle administrativo, financeiro e dos deveres funcionais dos membros. E ponto. Não das questões ligadas à jurisdição. Então, a FCC tinha uma questão antiga, que eu não sei por que parou de perguntar, porque é uma pegadinha legal. Eles gostavam de colocar assim, o CNJ e os tribunais superiores têm sede na capital federal, certo, né? Brasília, todos eles têm sede em Brasília, e jurisdição em todo o território nacional. Isso está errado. Por quê? Realmente, o STF, os tribunais superiores, têm jurisdição em todo o território nacional. É só tu lembrar. Uma causa trabalhista que nasce no Rio de Janeiro, né? Na região aqui do Rio de Janeiro, ou na região de Pernambuco, ou na região do Acre, ok, pessoal? Uma causa trabalhista que nasce nessas regiões distintas pode tranquilamente terminar no TST, porque o TST tem jurisdição em todo o território nacional. Mole, né? Beleza. Só que o CNJ, apesar de ter sede na capital federal, sede própria, claro,
ele não tem jurisdição em todo o território nacional, até porque ele não tem jurisdição. Então, cuidado, porque às vezes eles misturam órgãos em que, para 90% deles, a assertiva está certa. Mas para o finalzinho, ou para um deles, ou para determinados, a assertiva vai estar errada. É o famoso jogar no liquidificador e vamos ver se cola, né? O aluno cai nessa casca de banana. Então, cuidado, o CNJ, apesar de ter sede na capital federal, ele não tem jurisdição em todo o território nacional, tá? Cuidado com esse detalhe. Vamos lá, continuando. Aí, galera, eu ministro aula há bastante tempo, não só para concurso público, mas para a OAB também, e é normal, né? É normal em salas de aula, não só para quem não é do direito, mas para quem também é do direito, ter essa dúvida no tocante a o que é órgão e o que não é órgão do Poder Judiciário. Então eu criei nesse ponto B, basicamente, uma questão de prova. Vamos colocar, sei lá, A, B, C, D. Pronto. Igual o exame de OAB, que são 4 assertivas. Aí vamos imaginar, você chegou na prova, e o cara pergunta assim: dentre abaixo, assinale aquele que é órgão do Poder Judiciário. Pronto. E aí você tem essas 4 assertivas. Por isso eu queria falar de uma a uma com vocês. Vamos lá? O primeiro é o Tribunal de Contas. O que você vai falar do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão independente. Alexandre, eu jurava que o Tribunal de Contas era do Poder Legislativo. Não. Ele presta um auxílio ao Legislativo. Mas ele é um órgão independente, tá bom? Ele está ao lado dos poderes, dos 3 poderes, e também ao lado do Ministério Público. Então, lembra, ele é um órgão do mais alto escalão, é um órgão independente. Tribunal Marítimo. Lembrando que a sede do Tribunal Marítimo é aqui no Rio de Janeiro. O Tribunal Marítimo, ele pertence ao Ministério da Defesa. Logo, ele é do Executivo. Logo, o Tribunal Marítimo, ele é um órgão administrativo. O contencioso dele é administrativo. Beleza? Então não esquece. O Tribunal Marítimo, apesar de ter juízes, ok? Essa jurisdição é administrativa. Um muito famoso, né, galera? Superior Tribunal de Justiça Desportivo, famoso STJD. Ele é um órgão privado, galera. Nem do poder público ele é. Olha que interessante, nem órgão do poder público o Tribunal Marítimo... Desculpa, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é. O STJD é um órgão privado. Logo, ele não pode ser considerado órgão do Poder Judiciário. Tá bom? E aí faltou qual? Faltou a Justiça de Paz. Galera, o juiz de paz pertence a uma magistratura especial, eletiva e temporária. Professor, tu tá brincando, né? Tu tá brincando que juiz de paz é órgão do Poder Judiciário. Não, não tô brincando, não. Foi esse o entendimento nessa ADI que vocês estão vendo, ADI 954. Gente, para quem ainda não leu, coloquem, por favor, no artigo 98 da Constituição, tá certo? Vá lá, coloca lá no artigo 98 e nós vamos ler juntos aqui o artigo 98. Deixa eu colocar aqui no meu e vocês coloquem no respectivo artigo 98. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Tá. Olha só, colocando no artigo 98, você vai ler assim: a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Beleza? Inciso 2, dá uma olhada. A Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos. Tá vendo aí, ó? Eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos.
Tá entendendo por que esse temporária? Porque eles vão ter um mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Repara bem que o juiz de paz ele é completamente diferente daquilo que você está acostumado a estudar. Mas, apesar de ninguém ter visto ainda uma eleição para juiz de paz, galera, a banca está ignorando isso. Eles estão cagando e andando para isso. O que você vai ter que marcar? Olha, juiz de paz pelo Supremo pertence ao Poder Judiciário e se trata de uma magistratura especial, até porque ela é eletiva. Lembra, quando a gente estuda direitos políticos, a idade mínima do juiz de paz é de quantos anos? 21. Né? Só tu lembrar daquele telefone que todo concurseiro leva para a prova. Qual é o telefone que todo concurseiro leva para a prova? 3530 2118. Eita, professor, 3530 2118? É, pô. 3530 2118. 35, presidente, vice-presidente, senador. 30, governador, vice-governador. 18, vereador. E 21, prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz. Lembra dessas idades mínimas para cargos eletivos? Então, juiz de paz, 21 anos, com mandato de, fala comigo, 4 anos. É isso aí, tá bom? Então, a assertiva correta seria essa daqui, né? Seria a letra D de Deus me ajuda logo nesse TJ, não é isso? Se fosse uma questão de prova, seria uma questão bem interessante, concordam? Galera, vamos então dar continuidade, chegamos na parte, uma das partes que eu mais gosto, que é essa parte inicial do Estatuto da Magistratura. Vamos lá, olha só. Primeiramente, na letra A, já há uma questão aqui muito boa, mas muito boa mesmo. Adora cair em prova. O artigo 93, ele diz que lei complementar, se liga, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Lembrando que essa lei complementar ainda não foi, tá, esse projeto de lei complementar, ainda não foi apresentado pelo STF. Existe aqui, né, uma omissão do STF quanto a esse projeto de lei, né, o que é extremamente irônico. Mas o STF ainda não apresentou esse projeto de lei dispondo sobre o Estatuto da Magistratura. Então, ainda hoje, se aplica aquela lei que você já deve ter ouvido falar, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, aquela lei de 79. Né? Então, muito cuidado, o Supremo ainda não apresentou esse projeto de lei. Aí você deve estar se perguntando, Alexandre, se o Supremo não apresentou esse projeto de lei complementar, como é que isso cai na prova? Vamos lá. Questão mais famosa de todas. Lei de iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Ele sempre pergunta assim, sempre. Olha lá, galera. O que você está lendo na letra A? Lei complementar. Lei complementar. E o que você está lendo aqui embaixo? Lei. Para quem ainda não viu questão como essa, lei sozinha, lei isolada no mundo, é chamada de lei ordinária. Professor, estou enferrujadaço, não lembro a diferença de lei complementar para lei ordinária. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta, ok? E lei ordinária é aprovada por maioria simples. Logo, é mais difícil aprovar uma lei complementar comparada a uma lei ordinária. Então, galera, cuidado. A lei que vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. E digo mais, a iniciativa é só do STF. Então, o único órgão, tá, do poder público, beleza, pessoal, que pode apresentar um projeto de lei
no caso complementar, para dispor sobre esse assunto específico. Olha aqui, qual é? O Estatuto da Magistratura. O único é o Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? E aí, pessoal, eu queria encarecidamente pedir a vocês que colocassem no artigo 93, tá? Coloca lá no artigo 93 e agora vai ser um momento chatinho. Vamos começar falando do 93, inciso 1, o famoso ingresso na carreira. Vamos ler para explicar. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação do OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Parou aí. O que ele está querendo dizer? Se eu entro na carreira, eu entro por concurso público. Esse concurso público, cuidado, o Mota, né, o nosso grande aí professor de Direito Administrativo, ele provavelmente explicou para vocês que o ingresso no serviço público se dá por concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas aqui, cuidado, eu não estou virando servidor do Poder Judiciário, estou virando membro do Poder Judiciário. Então o concurso aqui, ele tem que ser apenas de provas e títulos. Se liga, o concurso tem que ser de provas e títulos. E títulos. Não existe concurso público de provas para membro do Poder Judiciário. Logo, só existe esse concurso aqui. Haverá a participação da OAB em todas as fases do concurso e exige-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Beleza? Então deixa eu tecer alguns comentários para a gente fechar esse nosso primeiro bloco e começar o próximo bloco falando do famosíssimo Quinto Constitucional. Meus amigos e minhas amigas, olha bem, é muito comum você ouvir ou ler em prova a seguinte expressão: magistrado oriundo da magistratura de carreira. O que é isso? É o cara que fez concurso público. Beleza, esse concurso público que vocês estão vendo aqui. Então, toda vez que vocês lerem oriundo da magistratura de carreira, é concurso público. Ponto, moleza. Agora, outro ponto. Não se esqueça que tudo que vocês estão lendo aqui sobre o 93.1 são dispositivos constitucionais. Então, olha bem. Olha a pergunta que eu já vi CESP fazendo, bem interessante. Nós sabemos que o Estatuto da Magistratura será disposto por lei complementar, não é isso? Aí, uma vez o CESP... por que você está falando do CESP? Porque nada se cria, tudo se copia, né? Beleza. Uma vez o CESP perguntou assim: olha, a participação da OAB nas fases do concurso da magistratura, olha bem, poderá ser extinta por lei complementar, já que o Estatuto da Magistratura será disposto por lei complementar. Não! Se você reparar, o Estatuto da Magistratura será, sim, disposto por lei complementar. Mas a participação da OAB nesse concurso está na Constituição, galera. Se você leu o 93.1, você viu que a participação da OAB nas fases do concurso da magistratura, essa participação tem previsão constitucional, cara. Então, para mudar uma previsão constitucional, tem que ser por emenda constitucional. Então, cuidado, galera. Presta atenção. Não é porque o assunto, a matéria, Estatuto da Magistratura será prevista por lei complementar, que lei complementar vai mudar dispositivos na Constituição. Não, não pode. A lei complementar vai regulamentar a matéria Estatuto da Magistratura. Mas os princípios, os dispositivos constitucionais só podem ser alterados por emenda constitucional. Logo, a participação da OAB, assim como essa atividade de 3 anos, isso só pode ser alterado por emenda. Legal? Por quê? Porque são dispositivos que estão previstos na
Constituição. Tranquilo? Gente, então, ficamos aqui no nosso primeiro bloco. Vamos dar continuidade. Já coloca aí, por favor, no seu artigo 94. Tudo vai dar certo até o bloco número 2. Vamos lá.